Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 37. Hebreus 10, versículos 37 e 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Vou repetir de novo. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. Amém? Os irmãos podem sentar. Essa passagem é muito conhecida, muito conhecida pelos irmãos, imagino, muito lida nas igrejas. Versículo 37, o escritor aos Hebreus, ele deixa uma coisa ali, quando ele escreve, ele deixa algo bem claro sobre a vinda, sobre a volta do Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus, naquela época, ele foi ascento aos céus, ele foi arrebatado. Naquele momento que ele foi arrebatado, os próprios discípulos, aquele próprio povo, eles já iniciaram ali mesmo a contagem regressiva da volta do Messias, da volta de Jesus. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, esses homens, contando histórias, todas as vezes que escreviam no versículos, textos, que em seu coração eles ainda esperavam, eles almejavam estar vivo quando o Senhor voltasse. Se nós lermos vários versículos, eles tinham essa confiança, eles confiavam e eles escreviam com toda certeza que se o Senhor Jesus poderia voltar naquele momento, o Senhor Jesus poderia voltar naquela hora. Passaram-se alguns anos apenas da sua morte, mas eles tinham plena confiança que o Senhor Jesus, a qualquer momento, ele poderia voltar. E o escritor aos Hebreus, debaixo da graça, debaixo da vontade de Deus, ele escreve, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo aqui, meus irmãos, a gente pode colocar como um tempo, menos tempo que o tempo. Porque não, ele está falando de um pouco de tempo, mas é um pouquinho de tempo, menor que um tempo. O que ele queria dizer, olha, está perto. E isso foi há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, irmãos. E eles já tinham e preservavam dentro do seu coração essa certeza. Está perto a volta de Jesus. Eles escreviam isso porque não só para alimentar, para dar incentivo, para incentivar aquele povo a buscar e a se manter a sua fé no Senhor Jesus. Mas eles escreviam isso, irmãos, com um desejo, com o coração fervendo, com o coração cheio de desejo, cheio de vontade de poder encontrar o Senhor Jesus, de poder ver o céu se abrir, de poder escutar as trombetas tocarem. E eles escrevem porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, uma das passagens mais lindas depois da sua morte e ressurreição, depois que ele apareceu para alguns dos seus discípulos, e ele disse, olha, vai e avisa aqueles que estão lá. Aqueles discípulos todos alegres, felizes da volta da ressurreição de Jesus, correram para anunciar aos outros. Isso está em João. E um certo homem por nome de Tomé, que era discípulo do Senhor Jesus, estava lá presente, ouviu eles dizerem, olha, o Mestre ressuscitou.
ressuscitou. Jesus está vivo. Nós falamos com ele há pouco tempo. Porém, Tomé, ouvindo aquelas palavras, não teve tanta confiança, não teve tanta fé em seu coração para acreditar ou para lembrar das palavras, porque foram momentos tão difíceis que depois que passaram esses momentos, eles esqueceram até do que Jesus tinha dito. Nós vemos isso porque depois que Jesus morreu, Pedro foi pescar. Eles voltaram às suas atividades normais antes de Jesus. Então eles tiveram esses momentos de esquecimento, até que o Senhor Jesus foi encontrar Pedro na areia, na praia, que Pedro até se encontrou ali nu e foi logo se lançou na água porque estava nu. Mas aí o Senhor Jesus reavivou em seus corações a chamada, a obra, o desígnio que ele tinha entregado para aquele povo, para aqueles discípulos. Mas Tomé, ele falou: não é possível. Não é possível que Jesus ressuscitou. E ele disse: olha, eu precisaria ver. E somente se eu tocasse, está escrito dessa forma, e se eu tocasse em suas feridas, nas mãos, eu acreditaria que ele ressuscitou. E quando o Senhor Jesus aparece para os 12, Tomé está lá presente, o Senhor Jesus ele faz questão de chegar e dizer: Tomé, toca nas minhas feridas, para ver que eu ressuscitei. E aí vem a palavra que diz respeito a mim e a você, diz respeito a nós. E que todas as vezes eu paro e penso nessa palavra e me alegro. Porque o Senhor Jesus então chega para Tomé e diz: Tomé, você viu, ou você creu porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem são esses bem-aventurados que não viram, mas creram? Somos nós, irmãos. Somos nós por quê? Porque ouvimos, apenas fomos alimentados das palavras que o Espírito Santo, a partir do momento que acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo, e que uma palavra de Deus diz que assim como Ele ressuscitou e subiu aos céus, também nós vamos ressuscitar e subirmos aos céus. E cremos nessa palavra e passamos a ter essa palavra em nós como regra de fé. Ele nos chamou de bem-aventurados. E aqui o Escritor ele diz: mas o justo viverá da fé. Nós, como servos de Deus, como justos, vivemos essa fé hoje. A fé para acreditar que o Senhor Jesus está voltando. O vídeo que o sargento passou há esses pouco tempo atrás, mostrando os sinais da vinda do Senhor Jesus. Quantas mensagens, eu acho que até os irmãos mesmos já ouviram falar, pregadores dizendo que haviam 147 sinais da volta do Senhor Jesus, e todos esses sinais já se cumpriram. Então, irmãos, o que nos falta? O que falta para o Senhor Jesus vir? É só um tempo. É só o tempo da trombeta tocar. É só o tempo do Senhor Jesus, que como o próprio Jesus disse: olha, eu não sei o tempo, mas só o Pai sabe o tempo. Mas uma coisa é certa, irmãos. Ele disse: o justo viverá da fé. Mas por que eu quero apegar a isso? Porque, irmãos, hoje, infelizmente, hoje eu digo isso para mim, eu digo isso para nós. Hoje está muito fácil. Está muito fácil servir ao Senhor Jesus, mas não da forma que antes nós servíamos. Porque hoje de uma certa forma foi abrindo algumas exceções de algumas certas coisas. Mas o Senhor Jesus está voltando, e a nossa fé tem que estar viva. A nossa fé tem que estar viva. E o que é uma fé viva? O que é uma fé que está viva dentro de nós? É uma fé que sabe
que independente da situação, que independente do momento, que independente daquilo que está acontecendo, a nossa fé nos sustém, olhando para frente, dizendo, como a Bíblia diz, olhando para o alvo, olhando para Jesus, para o alvo, autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós olhamos e pensamos, imaginamos assim, olha, nossa, está acontecendo dessa forma, isso que está acontecendo está enfraquecendo a minha fé, e eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou sustentar, se eu vou conseguir resistir, se a minha fé tem forças. Às vezes nós achamos que a força nossa, e eu estava pensando isso esses dias, às vezes nós colocamos alguma coisa assim, nossa, eu tenho que ser forte, e esquecemos que nós não temos forças em nós mesmos. Eu particularmente já tentei ser forte comigo mesmo, tentar usar minhas próprias forças, só que foi em vão, tentar usar as minhas forças, achar que eu conseguiria resistir a algumas coisas sozinho, mas foi em vão. Por quê, irmãos? Porque as nossas forças em nós mesmos não temos nada. A nossa força, ela está no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Então a nossa força está no Senhor, não em nós. Por mais que nós temos força em nós mesmos para andar alguns caminhos, mas chega uma hora, irmãos, que eu e você não vamos conseguir andar sozinhos. E aí vamos precisar o quê? Clamar ao Senhor Jesus. Para nós mantermos a nossa fé, para nós mantermos essa nossa fé, que todos os dias nós temos experiência com Deus, nós vivemos experiências com Deus, e essas experiências nos aperfeiçoam aperfeiçoa a nossa fé. Todos os dias, para nós mantermos, irmãos, é somente de uma forma, é somente, independente da situação, independente do momento, confiar no Senhor. Somente confiando no Senhor. Uma coisa importante é que quando nós nos encontramos em dificuldade, encontramos em luta, em provação, e confiamos no Senhor, o Senhor Ele mostra que Ele está conosco. O Senhor Ele demonstra, Ele revela que Ele está conosco. E a Bíblia diz, e se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, para terminar, e já são 8h15, a Bíblia diz, se recuar, a minha alma não tem prazer. Não vamos recuar. E recuar, irmãos, hoje está mais fácil, está mais fácil. Porque às vezes o inimigo, como o sargento Reis falou, naquele dia que passou o filme, hoje, às vezes nós encontramos e nos encontramos nós